Olá pessoal! Não há dúvidas que se relacionar com alguém é uma arte e que precisa ser desenvolvida e aprimorada todos os dias. Por isso, o Na Boca do Povo é destinado a essas relações entre homens e até com animais. A dificuldade de se dizer não a um filho é sempre debate nas rodinhas de conversa dos pais. A educadora e escritora Tânia Zaguri coloca limites nessa educação e ensina a dizer não. Tânia Zaguri é carioca, casada e mãe de 2 filhos. Mestre em educação e filósofa. Pesquisadora na área educacional, ela tem 13 livros publicados, entre eles Limites Sem Traumas, que ficou nas listas dos mais vendidos no Brasil durante 56 semanas. Fiz o curso normal, que chamava na época, que é agora a atual formação de professores. Depois eu fiz faculdade, depois eu fiz filosofia, depois eu fiz mestrado em educação. E nunca parei, né, mais, e não me arrependo de forma nenhuma da minha escolha, apesar de ser uma carreira muito mal considerada, sem status, com uma série de dificuldades. Mas eu acho que o prazer da gente ensinar, da gente saber que a gente está ajudando um pouco, né, a diminuir essa questão da falta de conhecimento, que aqui no Brasil é grande, é uma aposta muito boa, muito válida. Na verdade, a educação acontece em todos os lugares que a criança frequenta, porque o ser humano ele aprende de 2 maneiras, mas a maneira mais importante na infância é a imitação. Então a criança aprende em casa, claro, e na escola também. As 2 instituições que, digamos, têm um papel prioritário na formação, na educação dos filhos, são essas 2, família e escola. O relacionamento com os meus pais é legal, assim. Não tem problema de pedir pra eles pra sair, essas coisas assim, sabe? Tudo que eu falo com eles, eles deixam. Eles liberam numa boa, mas desde que, tipo, se eu sair pra algum lugar, com quem eu vou, pra onde eu vou, com quem eu volto, as horas que eu volto. Esse relacionamento, assim, de contar tudo também pros pais, eu tenho. Eu conto tudo pros meus pais, eu não escondo nada porque eu acho que isso também não... Eu acho que não ganho pontos com isso, sabe? Sei lá, uma coisa bem tranquila. Vendo, assim, hoje algumas pesquisas que dizem que o adolescente e o jovem têm um pouquinho de depressão, eu tinha um pouquinho, eu desconhecia esse lado, tá entendendo? Aí eu acho que eu, assim, até certo ponto eu negligenciei um pouquinho esse lado por não acreditar, talvez, ou não ter muita informação de que o adolescente e o rapaz e o jovem não tem depressão, não teria depressão, essas coisas. Graças a Deus até hoje o relacionamento com ela foi bom, tem sido muito bom. Eu não me deu tanto trabalho, não, a gente conversa muito, sempre conversei, expliquei tudo a ela. É uma menina maravilhosa, não dá trabalho não. O pior do relacionamento entre pais e filhos é a dificuldade que eles têm de nos entender. É o ponto pior, a dificuldade que eles têm de nos entender, de entender os nossos gostos. Muitas vezes o relacionamento que a gente tem com os nossos pais, eles visam muito, às vezes, alguns, a profissão que nós devemos seguir a mesma que a deles, a religião. Isso é extremamente difícil, para mim é o ponto pior. A falta de respeito, né? A falta de compreensão e carinho mesmo. Acho que esse é o ponto mais baixo, menos positivo, né, da relação pai e filho. Meu relacionamento com meu pai não é um dos melhores, não. Mas eu acho que, pelo menos, ele deveria estar mais próximo de mim, se importar mais com as minhas coisas, entendeu? E se preocupar mais, entendeu? Eu acho que ele fica meio desleixado com relação aos meus problemas e tudo. Eu acho que pais pensam muito que o filho, por ser jovem, não tem problemas. Eu acho que é mais isso, então eles deveriam se preocupar mais. Digamos, na minha infância, quando um pai dizia não, aquilo significava assim, sem discussão. É o que eu chamo da geração ponto final, né? Não tinha discussão. O pai dizia, vai dormir, ponto. A criança ia. E depois dessa geração que foi, digamos, as que, começaram a se casar a partir dos anos 70 e ter seus filhos a partir de então, eles quiseram muito, né, mudar essa realidade. Então, começaram a dizer sim para tudo. É a antítese. A questão dos limites é uma questão muito complexa. Embora, à primeira vista, ela pareça simples, eu, pessoalmente, trabalho há mais de 15 anos com esse tema.
fui uma das primeiras pessoas a alertar no Brasil sobre a necessidade da gente não confundir liberdade com falta de limite, né? Que foi uma coisa que aconteceu com muita frequência e que ainda está acontecendo. Então, é importante a gente saber que você pode dar liberdade, que você pode ser moderno, que você pode ser democrático, essencialmente democrático na tua relação com os teus filhos, sem que isso signifique que você não vai dar limites, ou ensinar, ou construir, seja a maneira que se queira usar o termo. Hoje é preciso que os pais até aprendam que eles ainda vão conviver com seus filhos como adultos jovens, muitas vezes, em casa. Porque essa é a nossa sociedade de hoje, né? O jovem até sair de casa demora muito mais. Então é claro que você tem que aprender você não vai fazer com o teu filho de 18 anos a mesma coisa que você fazia quando ele tinha 10. Você tem que ir percebendo, até porque, como eu disse, uma das tarefas dos pais é nem eternizar, né, a adolescência, nem a infância, enfim, cada coisa no seu tempo. É muito importante que o pai esteja atento a cada nova, não só necessidade dos filhos, mas possibilidades também. Mas as mudanças na adolescência não são apenas fisiológicas, elas são mudanças também relacionais, quer dizer, muda o gosto dos... por exemplo, ele tinha um grupo de amigos, mas quando ele começa a entrar na adolescência, de repente ele começa a achar que aqueles amigos não são mais o que ele quer ter outro tipo de amigo. Então muda a maneira de pensar. Então são mudanças físicas, intelectuais e emocionais. Eu acho que a gente, para se relacionar bem com os filhos hoje, é preciso a gente, primeiro, confiar nos filhos. Segundo, confiar na gente. E terceiro, confiar que a gente pode se entender, conversar. E, por fim, não esquecer que, em último caso, se nada disso funcionar, a confiança foi traída, e às vezes acontece, filho mentir para pai não é nenhuma coisa rara. Pelo contrário, raro é o filho que não mente para os pais. Então, primeiro, não se sentir derrotado porque teu filho não contou para você tudo e ficar chorando achando que você foi traída. Saber que isso é normal, lembrar que às vezes você também fez isso com teus pais, nem que não seja não mentir, mas não contou tudo. E finalmente, não achar que por isso você falhou, né? Conversar, continuar dialogando, mostrar que você está disponível, mas que você também tem sentimentos, que você também quer algumas coisas e buscar ser a autoridade que o seu filho precisa. O adolescente é conhecido por estar naquela fase em que nada o satisfaz. As mudanças são enlouquecedoras para os pais. E aí, começam as dúvidas. Hoje, na Boca do Povo, veio conferir como é o relacionamento dos adolescentes, como eles se comportam diante de determinados assuntos e o que eles pensam sobre a sociedade como um todo. Eu gostaria de saber de vocês como é o relacionamento que vocês têm em casa com os pais. Quem é que quer falar? Bom, o meu relacionamento com os meus pais é bem tranquilo. Às vezes rola algum estresse por causa de não dever de casa de escola, de tarefas de fazer em casa e tal, mas tranquilo. Todo mundo tem um problema com o pai, não tem como negar, mas é tranquilo. Cada um tem um problema e segue em frente na escola. Sempre tem uma cobrança assim, de nota, de chegar cedo em casa, sair, ajudar em casa, fazer isso, fazer aquilo, mas é tranquilo, sempre tem uma cobrança. Sair à noite aqui é algum problema sério para alguns ou não? Os pais liberam, não tem limite de horário para chegar, como é que é? Há um limite até por conta da segurança, né, hoje em dia. Assim, eu tenho uma amiga que a mãe dela, eu acho que ela é até muito controladora, então... Assim, ela acaba sendo muito presa em casa. Eu acho que não é uma relação bacana entre ela e a mãe, porque, tipo, ela daqui a pouco vai começar a trabalhar, ter a vida dela mesma, então ela precisa de uma segurança e até para saber como andar na rua, né? Mas eu acho que tem que haver um limite, mas, assim, um limite que você possa ter sua vida normal, que você possa sair com seus amigos quando você precisar. Todo mundo concorda? Até mesmo porque é uma experiência de vida, né? Você vai adquirindo experiências à medida que você vai saindo, vai conhecendo novas pessoas, vai
vai tendo assim novos fatos para você até passar para os seus filhos, ganhando novas experiências. Também eu acho que os pais que cobram muito é porque fizeram muitas coisas quando eram jovens, entendeu? Eles conhecem a malandragem toda que tá ali, então não tem nem como mudar, tem nem como enganar pai. Pai que diz que é enganado é porque é mentira, porque pai não é enganado, porque eles conhecem qualquer tipo de malandragem. E, gente, um outro assunto que é polêmico, que eu sei. Apesar de ser muito legal, que eu também gosto muito, eu sei que na fase que vocês vivem, que é da adolescência, é muito polêmico, que é a internet. Então eu sei que tem alguns pais que tentam controlar ou minimizar um pouco o problema, porque a internet é uma coisa interessante. Você começa a acessar determinados sites, ou então entrar no Orkut, ficar no MSN, vai entrando um, vai entrando outro, vai entrando outro. Se você perceber, daqui a pouco está amanhecendo o dia. Como é que vocês convivem em casa com os pais e com a internet? Como é que é essa divisão? Antes que os pais controlavam, eles colocavam horário pra gente entrar e tudo, mas que hoje em dia as pessoas têm mais, assim, não ligam tanto, né? Porque sabe que, até porque muita gente enjoou. Hoje em dia não tem mais tanta graça ficar horas e horas na frente do computador. Tem mais coisas interessantes pra fazer, até porque nós já temos uma liberdade pra sair pra alguns lugares. Então acho que não tem muito mais isso. Você concorda que é difícil se concentrar para estudar com tantas coisas hoje em dia que chamam a atenção dos adolescentes? Mas assim, também é bem difícil estudar em casa porque você tem várias outras opções. Tem lá teu livro, tem o computador, tem a televisão, o videogame, tem o telefone, tem, sei lá, alguém, se você morar em algum lugar onde tem amigos e tal, tu pode encontrar com esses amigos. É bem difícil você se concentrar, tem que estar muito certo de que você está querendo algo na vida mesmo para poder estudar ali, escolher a opção de estudar ao invés de escolher as outras opções que, pô, venhamos e convenhamos, são um pouquinho mais legais, né? Eu não concordo, porque se você tem tempo para poder fazer tudo isso e você sabe da sua responsabilidade de estudar, de que você tem que fazer isso e, tipo, se você prestar atenção na aula, já não é tão necessário você estudar tanto assim em casa. Então, dá sim para manter os estudos em ordem tranquilamente. Eu consigo, no meu caso. Mas você prefere ficar na internet ou ficar estudando? Não, prefere ler um livro ou ficar estudando? Não é preferir, é você saber da sua responsabilidade e fazer o que você tem de fazer. Você pode separar o seu tempo para fazer uma coisa e fazer a outra. Ah, mas é muito difícil. Eu não acho. O jovem começa a achar que estudo é importante e ele acha que isso surgiu da cabeça dele porque o pai é que botou isso na cabeça dele. Então, para o teu filho gostar de estudar, é preciso que, primeiro, você pai, você mãe, também gostem de aprender, né? Porque a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Então, se na tua casa todo mundo lê, todo mundo estuda, todo mundo, digamos assim, valoriza o saber, o seu filho, mesmo que ele não goste, ele vai sentir que aquilo é um valor. Então, esse é o primeiro passo. E depois é a tua atitude. Teu filho quer chegar tarde na escola e ficar até 3 da manhã zapeando na internet ou no chat com os amigos e você deixa, é claro que ele vai ficar com sono no dia seguinte. Até a próxima. Tchau!